Numa noite de tempestade, em 1816, uma jovem mulher de apenas 18 anos imagina uma cena que mudaria para sempre a nossa cultura. Um cientista da vida ao inanimado. Mas Mary Shelley não estava criando apenas um monstro. Ela estava criando o espelho mais perturbador da natureza humana. Ela nos deu uma história que não é apenas sobre terror, mas sobre criação, rejeição, responsabilidade e a própria essência do que significa ser humano. A criatura de Frankenstein é o reflexo onde vemos os nossos maiores medos e as nossas mais profundas falhas morais. Nascido de um pesadelo durante o ano sem verão, Frankenstein foi a obra de uma mente extraordinária. Mary Shelley, filha de pensadores pioneiros, estava na Suíça com seu futuro marido, Percy Shelley, e o famoso poeta Lord Byron, presos dentro de casa, pelo mau tempo. Eles se desafiaram a escrever a história de terror mais assustadora. Mary, assombrada por tragédias pessoais, como a perda de seu bebê recém-nascido, canalizou sua dor e seus questionamentos para a página. Ela criou não só o que muitos consideram o primeiro romance de ficção científica, mas uma meditação profunda sobre o que é criar e abandonar. A primeira edição, publicada anonimamente em 1818, já insinuava a verdade. O verdadeiro monstro estava se revelando. E não era a criatura. E aqui está o coração da história. A criatura não nasce monstruosa. Ela se torna, desde o primeiro momento de vida, ela é violentamente rejeitada por seu criador, Victor Frankenstein, que foge horrorizado com o que fez. Sozinha e confusa, ela busca conexão humana, mas encontra apenas medo e violência. Escondida, ela observa uma família amorosa, os Delays, e secretamente se educa. Ela aprende a ler, a falar e, mais importante, a sentir. Ela se emociona com a beleza da natureza e lê livros como Paraíso Perdido, vendo a si mesma como um anjo caído, expulso do paraíso sem ter cometido pecado. O momento mais trágico é quando ela vê seu próprio reflexo na água e compreende a razão do horror de todos. Sua famosa fala ecoa através dos séculos. Eu era benevolente e bom. A miséria me tornou um demônio. E o criador, Victor Frankenstein, representa a ciência sem ética, a ambição sem responsabilidade. Ele brinca de Deus, mas se recusa a assumir o papel de pai. Sua busca pelo conhecimento o cega para as consequências morais de seus atos. Ele cria uma vida senciente e, em vez de guiá-la, a abandona ao sofrimento. Sua verdadeira monstruosidade não está no ato de criar, mas no ato de abandonar. Quando a criatura, desesperada pela solidão, pede uma companheira, Victor inicialmente concorda, mas depois, num ato de crueldade suprema, destrói a fêmea diante dos olhos de sua primeira criação, selando o destino trágico de ambos. Ele é o pai ausente, o Deus que rejeita sua própria obra. A história escapou das páginas para se tornar um mito cultural, das interpretações icônicas de Boris Karloff nos filmes dos anos 30, que solidificaram a imagem do monstro de cabeça chata e parafusos no pescoço, as milhares de adaptações em cinema, teatro e televisão. Frankenstein se transformou num arquétipo, tornou-se tão onipresente que um erro comum se instalou na cultura popular: chamar a criatura de Frankenstein, confundindo o filho com o pai. Mas nesse processo de popularização, algo se perdeu. A complexidade do ser original, o intelectual trágico e articulado que citava poesia, foi frequentemente reduzida a um monstro que grunhe, uma força bruta sem alma. Mais de 200 anos depois, Frankenstein é mais relevante do que nunca. Diante dos avanços em inteligência artificial, engenharia genética e robótica, nós somos Victor Frankenstein. A pergunta central da história ecoa em nossos laboratórios e salas de reunião. Qual é a nossa responsabilidade pelo que criamos? Quem é o verdadeiro monstro quando a criação se volta contra o Criador? Mary Shelley nos deu não apenas uma história de terror, mas um aviso eterno. O maior perigo não está no monstro que podemos criar, mas na humanidade que podemos perder ao criá-lo.